Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Mãos à Roça. Eu sou o Denis. Vou mostrar pra vocês uma mudancinha aqui no pré-filtro do lago hoje. O pré-filtro é aqui, né? Essa caixa d'água. Uma sombra aqui pra ver se dá pra ver melhor. E aqui tinha essa grade em forma de meia lua, que pegava essa metade da caixa aqui, que está dividida por esse cano aqui. Aqui tinha duas espumas e por cima eu estava usando o perlon durante a ciclagem. Durante a ciclagem o perlon saturava muito toda semana, mas a ideia não era manter ele de maneira definitiva. Aí o que eu fiz? Coloquei essas duas caixas, porque ou o perlon ou a espuma de cima ela saturava muito rapidamente. E com isso a água deixava de passar pelos outros elementos e começava a transbordar. Então parte da água passava pela filtragem e a outra parte não passava. O problema é o perlon ou as espumas eram bem grandes. Então essa caixa tem 1 metro de diâmetro. Então meio perlon dá aí quase 1,5 m quadrado, né? Metade do formato da caixa de perlon ou de espuma dá quase 1,5 m quadrado. É uma área muito grande e para saturar uma área dessa demora bastante. Só que aí estava saturando muito rápido, porque saturava onde a água batia diretamente. E aí, ao invés da água ir se espalhando e saturar o resto da mídia, ela estava transbordando e caindo direto para a caixa de bomba. Aí, para evitar isso, eu fiz essa adaptação com essas caixas plásticas, que eu vou mostrar para vocês aí como é que ela está montada. Como foi feito então? Uma caixa de plástico, essa compra em lojas de plástico, só que ela é um pouco mais reforçada, ela não torce à toa. Eu fiz aqui 12 furos embaixo dela. Ela tem 80 por 30 mais ou menos, 80 por 40, né? A medida interna 75 por 30. E aí dentro dessa caixa vai essa grade, tem 5 centímetros de altura, que é um pallet de plástico que eu cortei para ele encaixar aqui. Em cima do pallet vai o perlon. Em cima do perlon a espuma de 5 centímetros. Por cima vai outra caixa igual, mesmo tamanho, furada, elas se encaixam, uma vai em cima da outra. Outro pedaço de pallet cortado na medida. E a espuma de 2 centímetros. Aí aqui por cima vão as pedras para manter isso aqui afundado, porque ela tende a boiar, as espumas principalmente. E vai uma outra mídia mais grosseira para demorar um pouco mais para entupir as espumas. Então provavelmente eu vou usar sombrite, mas não é definitivo. Aí vocês vão me perguntar, mas você tinha falado que você ia fazer um pré-filtro sem perlon, você não queria usar perlon, e você colocou perlon no fundo dessa caixa. Eu ia fazer o pré-filtro sem perlon mesmo. O que acontece? Aquelas espumas grandes, né, cortadas em formato de meia lua ali, elas estavam extremamente pesadas para lavar. A outra parte delas está até ali, ó, na caixa d'água de irrigação da horta, que é onde eu costumo lavar essas manchas, porque a matéria orgânica já é aproveitada para lá. Ela tá muito pesada para lavar, principalmente a espuma de 5 centímetros, 50 milímetros, ela ficava muito pesada, cheia de água e de sujeira, e aí não dava para limpar com eficiência. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o perlon lá por baixo, porque o perlon é a última mídia. Então eu tenho uma espuma que é mais fina, então ela vai reter partículas mais grossas. Em cima dessa espuma eu devo colocar um tanto de sombrite dobrado para reter partículas visíveis mesmo.
Aí ela passa por aquela área do estrado lá de plástico, do pallet, né, aquela grade. E ali ela tem um espaço para acumular água e descer para a próxima caixa. Na caixa de baixo eu tenho a outra espuma, que é mais grossa, então ela já vai reter partículas um pouco menores, e por baixo o Perlon como a mídia mais fina daqui, para poder jogar isso tudo lá na casa de máquinas e passando pelas mídias de inox. Assim, desse jeito, além de eu deixar de gastar um Perlon por semana, porque agora quando saturar, o que vai saturar é a espuma mais fina, que é a de cima, basta eu tirar, lavar e pôr de volta. A espuma de baixo e o Perlon vão demorar bem mais para dar manutenção, e a água vai chegar mais limpa na casa de máquinas, então na casa de máquinas eu também vou demorar bem mais para dar manutenção, para fazer a limpeza da filtragem mecânica. Então a mudança é essa, assim, o princípio da filtragem é o mesmo, e aí desse jeito, tá vendo que conforme a mídia vai saturando, aonde tá as pedras ali, tá aqui na sombra, aonde está as pedras aqui, ó, que a espuma já tá com uma lâmina de água por cima. Então o que está acontecendo é o lago está se enchendo, está chegando no nível dele de volta, né? Dá para ver aqui na boia que completa o nível que ela está enchendo de novo. Então o lago está voltando para o nível dele normal, e a água não vai chegar a cobrir essa caixa, tá? A água ela para mais ou menos aqui, ó, nessa dobrinha aqui da caixa, tá vendo? E a caixa preta tá um pouco mais para cima, então a água não vai cobrir a caixa preta, então a água sempre vai ter que passar pela caixa preta, pelas duas caixas pretas, e só vai sair pelo fundo da última caixa preta. Então essa lâmina de água que se forma em cima da espuma, ela é intencional e ela é desejável, porque assim essa caixa preta só vai transbordar para dentro da caixa azul quando realmente essa espuma de cima estiver saturada. E aí quando a espuma de cima estiver saturada é o tempo limite para dar manutenção, né? Porque senão aí começa a ir sujeira grossa lá para casa de máquinas. E sujeira grossa na casa de máquinas é o que eu menos quero, porque lá a mídia é muito fina, que é exatamente para evitar que se suje as mídias biológicas, né? Porque a sujeira na mídia biológica vai fazer com que ela perca eficiência. A gente quer aproveitar os poros da mídia biológica com bactérias, não com sujeira. Então é isso. A gente ficou desse jeito. A água do lago está bem cristalina, para ver as carpinhas ali no fundo. Chegou aquele tanto de pedra ali pra gente terminar o lago aqui. Quem acompanha a gente no Instagram viu as fotos que eu coloquei, que é para terminar de revestir, porque tá vendo que só tem pedra no fundo, né? Não deu para fazer todas as paredes. Agora tanto o UV quanto o ozônio ficam ligados 24 horas por dia. Isso foi uma orientação do pessoal da Cubus. E eu realmente gostei do resultado. A água está bem mais cristalina, e quando eu entro lá dentro para fazer qualquer tipo de movimentação, que a água fica turva, em poucas horas ela volta a ficar cristalina. Então realmente mantendo os dois ligados 24 horas está muito mais eficiente. E aqui tem aguapé, alface d'água, salvínia, lentilha. Elas estão presas nesse círculo aí, mas é algo provisório. É só para funcionar como um filtro de nitrato mesmo. E para fazer sombra para as carpas, né? Para elas não ficarem, não ter opção, porque aqui pega sol no lago todo, o dia todo, ó, como vocês podem ver. Mas isso aí vai ser trocado por uma barreira um pouco mais, com formato um pouco mais orgânico, e que não apareça essa borracha preta que está aqui, ó. Eu coloquei essas gradinhas aqui, essas telinhas de borracha na ponta, porque as carpinhas são muito pequenas e algumas delas tinham caído dentro do pré-filtro. Mas logo que tiver revestido de pedra vai ficar igual
os canos do fundo, onde as carpas não vão conseguir acessar, e esse risco deixa de acontecer, eu posso tirar essas grades. Bom, só uma atualização, como eu ainda não postei o vídeo, eu tirei o perlon de novo. Hoje, a hora que eu acordei, já estava transbordando as caixinhas pretas. E aí eu fui lavar, as espumas estavam bem sujas, ok? E o perlon estava entupido. Um perlon totalmente imundo. Não sei se vai dar pra ver. Está pendurado ali, ó. Olha a cor que tá esse perlon. De um dia. Tudo bem que ontem foi um dia atípico, porque eu entrei bastante no lago para colocar essas pedras novas, né? Maiores aqui. Mas mesmo assim não era para sujar tanto, as espumas nem estavam tão sujas assim. Então eu tirei o perlon de novo e o resto da montagem ficou igual. Na caixa de cima, espuma mais fina e o pallet de plástico. Na caixa de baixo, espuma mais grossa e o pallet de plástico. E vai ficar sem perlon novamente. Eu não vou mais usar perlon aqui. Aqui na casa de máquinas mudou mais algumas coisas. Antes, aqui são as entradas das duas bombas. E antes elas se juntavam para passar água pelos 6 filtros de carcaça e depois passar por dentro do filtro biológico, que é essa bola laranja, e depois eles se separavam, aonde uma linha ia direto do filtro biológico para o lago e a outra linha que passava pelo ozônio e pelo UV. Isso está diferente agora. Só uma bomba joga água para os 6 filtros de carcaça. Com isso, eu ganhei um tempo de saturação muito grande. Essas carcaças com a tela de inox, elas estão operando já há 6 meses aqui. E sem precisar de limpeza e sem diminuir a vazão da bomba. Por quê? Cada uma dessas carcaças, elas têm capacidade de vazão de 5.000 litros hora. Então aqui eu tenho capacidade de vazão de 30.000 litros hora, com ela totalmente limpa. E a bomba tem capacidade de 20. Então, para eu conseguir corromper 1/3 da capacidade de cada uma dessas malhas, das 6 malhas, demora muito. Então 6 meses está aqui, diferença zero na vazão de água. Aí a segunda bomba, ela vem e joga numa linha direto, tá vendo? Pro ozônio e depois o UV. Então, a água que vai passar pelo ozônio e pelo UV, ela não passa pela filtragem mecânica. Na verdade, ela passa pelo pré-filtro mecânico, mas não passa por aqui. O pré-filtro que vocês acabaram de ver retém um pouco de partículas, mas não tudo. Então ela passa por aqui, ela vem direto por esse cano, passa por aqui, passa aqui no venturi do ozônio, passa pelo UV e retorna pro lago. Ou seja, as bactérias que estão saindo do filtro biológico, nenhuma delas já está passando pelo UV, então elas não estão sendo esterilizadas, elas voltam para dentro do lago, sem problema nenhum. Aí eu tenho essa junção aqui, e eu tenho essa divisão aqui de água, que entra por aqui com esse outro registro. Para que serve isso daqui? Porque em manutenção do lago, eu vou pegar essa bomba aqui do ozônio e do UV e eu vou utilizar ela como entrada de água aqui para esse cara, para dentro do filtro biológico. Então como vai funcionar? Como que funciona na verdade? Eu fecho esse registro aqui que joga água no filtro biológico e pronto. Desligo essa bomba que vem nessa tubulação e desengato ela de lá. Mudo o chaveamento dos registros lá. Essa água aqui vai entrar e vai jogar água direto do lago para dentro do filtro biológico. E aí eu vou abrir esse registro aqui, que esse registro vai servir para devolver a água lá pro pré-filtro. Para que isso? Para fazer a retrolavagem das mídias biológicas. Lógico que passando por 6 carcaças de inox, essas mídias sujam praticamente nada.
mas uma vez por ano eu acho importante fazer essa retrolavagem. Até hoje, na verdade, eu fiz uma vez, foi logo depois da ciclagem, e em menos de 3, 4 segundos a água já ficou cristalina de novo. A água ali desse cristalzinho aqui, né, que serve pra gente acompanhar a retrolavagem. Aí eu vou mostrar no pré-filtro como que isso é feito lá. Aqui no pré-filtro eu tenho essas duas linhas de bombeamento. Essa aqui está ligada em uma das bombas e essa aqui, que é a mesma que essa, que está ligada na segunda bomba. Então, quando eu quero fazer a retrolavagem lá, o que eu faço? Eu pego essa bomba aqui e mantenho ela ligada. Esse registro aqui eu fecho e desligo a bomba. Aí eu abro esse registro aqui, que vai ser a água que retorna do pré-filtro. E eu fecho aquele registro que está submerso ali, que é o registro que colhe a água aqui do fundo do pré-filtro, da água de decantação. Com isso, eu jogo lá para a caixa da horta, que é essa aqui, a caixa da irrigação da horta. Eu jogo para ela toda a água que vem da retrolavagem, ou seja, a retrolavagem das mídias, eu não jogo elas de volta, a sujeira de volta dentro do pré-filtro. Eu já jogo essa sujeira para fora do lago. E em situação normal, que é como está ligado aqui, a sujeira vai decantando no fundo do pré-filtro e lá no fundo tem aquela espinha de peixe que recolhe a sujeira. O pré-filtro, tanto o pré-filtro quanto as mídias e a areia dentro do lago estão na hora de fazer a primeira limpeza, a primeira aspiração, né? Então fazer o pré-filtro montado desse jeito, ele já está há 3 meses sem manutenção. E vocês podem ver que a espuma está bem suja, a espuma das caixas, mas não saturada, porque a água ainda está descendo. O indicador para mim de que a espuma está saturada é quando essa caixa preta começa a transbordar. Então ela está suja, mas ainda está passando água. Então, mas são 3 meses já. Que lago ornamental que você pode dar manutenção no pré-filtro a cada 3 meses. E na filtragem principal, desde que eu coloquei as telas de inox, eu ainda não dei manutenção. São 6 meses já. E a areia, tanto a areia quanto as pedras já estão totalmente finalizadas há 4 meses. E a areia há mais tempo, porque eu coloquei bem antes. E eu nunca fiz aspiração da areia. E ela tem lá o seu resíduo agora. É possível observar aqui que perto ali das pedras a gente vê uma faixa de areia bem branquinha. Mas no meio não está tão branquinho. Por que isso acontece? Primeiro porque minhas carpas são pequenas. Se as carpas já tivessem crescido, se elas fossem maiores, elas iam ficar revirando essa areia o tempo todo e essa sujeira ia acabar subindo e sendo recolhida pelo pré-filtro. Como elas ainda são pequenas, eu vou precisar fazer essa aspiração. Mas o lago já está com 10 meses de cheio, 10 meses que ele tem água dentro, e eu nunca fiz uma aspiração. E vai ser a primeira vez que eu vou fazer. E aí eu vou gravar um vídeo mostrando como é que é o processo de limpeza. E é um processo de limpeza que é semestral. E eu diria que quando essas carpas estiverem maiores, esse processo de limpeza pode passar a ser anual. Então a nossa ideia inicial de baixíssima manutenção foi atingida com máximo sucesso. Então é isso. Se gostou dessas informações, dá um like no vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até o próximo.